Bem-vindo a mais uma aula aqui na Cultive. Hoje vamos tratar de um tema fundamental para a ética no serviço público: o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho. Esses comportamentos representam graves violações aos direitos fundamentais dos servidores e configuram infrações disciplinares passíveis de punição severa. Vamos compreender como caracterizar essas condutas, quais são os fundamentos legais que as proíbem, quais as consequências jurídicas para quem as pratica e, principalmente, como prevenir, denunciar e proteger as vítimas. Também vamos esclarecer a diferença entre assédio moral e o exercício legítimo da gestão rigorosa, pois essa distinção é cobrada em provas e essencial para a prática profissional. Ao final, você estará preparado para identificar situações de assédio, conhecer seus direitos e deveres e aplicar esse conhecimento tanto em questões de concurso quanto no dia a dia do serviço público. Vamos começar. Vamos começar pelo assédio moral. Ele consiste na exposição de servidores a situações humilhantes, constrangedoras e vexatórias, de forma repetitiva e prolongada durante o exercício de suas funções. A palavra-chave aqui é repetição. Não estamos falando de um episódio isolado de estresse ou de uma crítica pontual ao trabalho. O assédio moral é uma conduta sistemática, que se repete ao longo do tempo com a clara intenção de desestabilizar emocional e profissionalmente a vítima. Essa conduta pode vir de um superior hierárquico, o que chamamos de assédio vertical descendente, que é a forma mais comum. Mas também pode ocorrer entre colegas de mesmo nível, o chamado assédio horizontal, ou até mesmo de um subordinado contra um superior, embora isso seja mais raro. O elemento central é a intencionalidade. O agressor busca isolar a vítima do grupo, desqualificar seu trabalho, humilhá-la publicamente ou forçá-la a pedir demissão ou transferência. As consequências são graves. A vítima pode desenvolver ansiedade, depressão, síndrome de burnout, problemas físicos como hipertensão e insônia, além de ver seu desempenho profissional comprometido. Por isso, o assédio moral não é apenas uma questão ética, mas também um problema de saúde pública e de gestão. Agora vamos ao assédio sexual. Ele se caracteriza por condutas de natureza sexual não desejadas, que criam um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo. Existem duas modalidades principais. A primeira é o assédio sexual por chantagem, também chamado de quid pro quo, expressão em latim que significa algo como uma coisa em troca de outra. Nessa modalidade, há a exigência de favores sexuais como condição para a obtenção de vantagens profissionais, como uma promoção, uma avaliação positiva ou a permanência no emprego. Também pode ser usado para evitar prejuízos, como demissão, transferência ou rebaixamento. Geralmente é praticado por superior hierárquico, que se vale de sua posição de poder. A segunda modalidade é o assédio sexual por intimidação, também chamado de assédio ambiental. Aqui não há chantagem explícita, mas o ambiente de trabalho se torna hostil e ofensivo por meio de condutas de natureza sexual, comentários inadequados, piadas de cunho sexual, exibição de material pornográfico, toques não desejados, convites insistentes após recusa clara. Essa modalidade pode ser praticada por qualquer pessoa no ambiente de trabalho, não apenas por superiores. O elemento comum às duas modalidades é o não consentimento. A conduta não é desejada pela vítima, que a rejeita de forma expressa ou tácita, e isso causa constrangimento, desconforto ou humilhação. É importante distinguir claramente o assédio moral do assédio sexual, embora ambos violem a dignidade da pessoa humana e sejam passíveis de punição. O assédio moral tem como foco a humilhação, a desqualificação profissional e o isolamento da vítima. As condutas são repetitivas e prolongadas. Xingamentos,
críticas públicas desproporcionais, atribuição de tarefas impossíveis, retirada de instrumentos de trabalho, espalhar boatos. A repetição ao longo do tempo é elemento essencial para a caracterização. Já o assédio sexual tem natureza sexual. Propostas de relacionamento em troca de benefícios, toques inadequados, comentários sobre o corpo, envio de mensagens com conotação sexual, exibição de pornografia. Aqui, a repetição não é sempre necessária. Um único episódio grave, como uma chantagem sexual explícita, já pode configurar o assédio. Outra diferença: o assédio moral geralmente visa afastar a vítima do trabalho ou prejudicar sua carreira. O assédio sexual visa obter favores sexuais ou criar um ambiente sexualmente hostil. Mas atenção, ambos podem coexistir. Uma vítima de assédio sexual que rejeita as investidas pode passar a sofrer também assédio moral, como forma de retaliação. Em ambos os casos, a administração pública tem o dever de apurar, punir e proteger a vítima. Para que se configure o assédio moral, a doutrina e a jurisprudência exigem a presença de 5 elementos. Primeiro, a conduta abusiva. São atos, palavras, gestos ou comportamentos que atentam contra a dignidade ou a integridade psíquica do servidor. Exemplos: gritar, xingar, humilhar publicamente, fazer piadas ofensivas. Segundo, a repetição. A conduta deve ser sistemática e prolongada no tempo. Um episódio isolado de estresse ou uma crítica pontual, por mais inadequada que seja, não configura assédio moral. É a reiteração que caracteriza o assédio. Terceiro, a intencionalidade. O agressor tem o objetivo claro de desestabilizar, humilhar ou forçar o afastamento da vítima. Não é um erro de comunicação ou um mal-entendido. A dolo, a intenção de causar dano. Quarto, a relação de poder. Geralmente o assédio ocorre em contexto de hierarquia, com o superior abusando de sua posição. Mas também pode acontecer entre colegas de mesmo nível, quando há pressão de grupo ou isolamento intencional. Quinto, o dano à vítima. O assédio gera prejuízos concretos à saúde física, mental ou ao desempenho profissional. A vítima pode desenvolver doenças, faltar ao trabalho, ter queda de produtividade. Esses 5 elementos, juntos, caracterizam o assédio moral e fundamentam a responsabilização do agressor. Vamos a um exemplo prático para fixar o conceito. Imagine um servidor público que, após discordar publicamente de uma decisão de seu chefe, passa a ser alvo de perseguição sistemática. Durante 6 meses, ele recebe críticas públicas diárias sobre seu trabalho, sempre em tom agressivo e desproporcional, mesmo quando não há erros. Suas tarefas são gradualmente retiradas e substituídas por atividades humilhantes, como organizar arquivos mortos ou fazer café para a equipe, embora ele seja um profissional qualificado. Ele é transferido para uma sala isolada, sem computador adequado, sem telefone, longe dos colegas. O chefe orienta informalmente outros servidores a não conversarem com a vítima, criando um clima de isolamento social. Após meses nessa situação, o servidor desenvolve quadro de depressão e síndrome do pânico, precisando se afastar do trabalho. Esse é um caso clássico de assédio moral vertical descendente. Estão presentes todos os elementos: conduta abusiva repetida, intencionalidade clara de desestabilizar, relação de poder hierárquica e dano concreto à saúde da vítima. Nesse cenário, o servidor tem direito de denunciar à corregedoria, à ouvidoria ou ao Ministério Público, e o agressor pode ser punido com suspensão ou até demissão, além de responder civilmente por danos morais. Agora vamos aos fundamentos legais e às consequências jurídicas. A Constituição Federal estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana e assegura direitos fundamentais,
como igualdade, intimidade, honra e imagem. Qualquer conduta que viole esses direitos no ambiente de trabalho é inconstitucional. O assédio sexual é tipificado como crime no Código Penal, com pena de detenção de 1 a 2 anos. A conduta consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Já o assédio moral, embora não seja crime específico no âmbito federal, pode configurar outros delitos, como constrangimento ilegal, injúria ou difamação. Na esfera administrativa, o servidor que pratica assédio pode ser punido com advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de cargo em comissão, conforme a gravidade. A apuração ocorre por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar, com garantia de contraditório e ampla defesa. Na esfera civil, a vítima pode pleitear indenização por danos morais e materiais. E atenção, a própria administração pública pode ser responsabilizada civilmente quando o assédio é praticado por seus agentes e ela se omite em apurar e punir. A prevenção e o combate ao assédio exigem ação coordenada em várias frentes. Primeiro, as organizações públicas devem implementar políticas institucionais claras, elaborar códigos de conduta específicos, realizar campanhas de conscientização, capacitar servidores e gestores para identificar e prevenir o assédio. Segundo, é fundamental criar canais de denúncia seguros e confidenciais. A vítima ou testemunha pode denunciar por meio da ouvidoria do órgão, da comissão de ética, da corregedoria, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. A denúncia pode ser anônima, mas a identificação facilita a apuração e a proteção da vítima. Terceiro, a proteção à vítima é essencial. Afastamento cautelar do agressor, transferência da vítima para outro setor, se ela desejar, acompanhamento psicológico e jurídico, garantia de sigilo durante a apuração e vedação de retaliações. Quarto, a capacitação. Gestores precisam aprender a identificar sinais de assédio, a agir prontamente diante de denúncias e a promover um ambiente de respeito. Quinto, a apuração deve ser rigorosa e a punição exemplar. A impunidade estimula a repetição das condutas e desmoraliza as vítimas. Quando a administração age com firmeza, ela envia uma mensagem clara: assédio não será tolerado. Vamos agora a uma questão comentada no estilo das principais bancas de concurso. Leia com atenção o enunciado. Determinado servidor público, ocupante de cargo de chefia, exige de sua subordinada favores sexuais como condição para aprovar sua progressão funcional. Diante da recusa, ele passa a criticá-la publicamente, atribuir-lhe tarefas incompatíveis com sua função e isolá-la dos demais colegas. Com base na legislação e na doutrina sobre assédio no serviço público, assinale a alternativa correta. As alternativas são: A. Configura-se apenas assédio sexual por chantagem, pois a conduta inicial foi de natureza sexual. B. Configura-se apenas assédio moral, pois as críticas e o isolamento são as condutas mais graves. C. Configuram-se tanto assédio sexual por chantagem quanto assédio moral, podendo o servidor responder por ambos. D. Não se configura assédio sexual, pois não houve contato físico entre o chefe e a subordinada. E. A conduta configura apenas exercício abusivo do poder hierárquico, sem tipificação específica. Pense por alguns segundos antes de marcar sua resposta. Analise cada alternativa com cuidado, lembrando dos conceitos que estudamos sobre assédio sexual por chantagem e assédio moral. A resposta correta é a alternativa C. Vamos entender por quê.
A conduta descrita no enunciado apresenta duas fases distintas, mas interligadas. Na primeira fase, o chefe exige favores sexuais como condição para aprovar a progressão funcional da subordinada. Isso configura claramente assédio sexual por chantagem, a modalidade quid pro quo. A exigência de favores sexuais em troca de vantagem profissional, com o agressor se valendo de sua posição hierárquica. Essa conduta, por si só, já é crime previsto no Código Penal e infração disciplinar grave. Na segunda fase, após a recusa da subordinada, o chefe passa a criticá-la publicamente, atribuir-lhe tarefas incompatíveis com sua função e isolá-la dos demais colegas. Essas condutas configuram assédio moral. São repetitivas, têm intencionalidade de desestabilizar e humilhar a vítima. Ocorrem em contexto de hierarquia e geram dano. Portanto, temos a coexistência de assédio sexual e assédio moral. O servidor pode e deve responder por ambos, de forma cumulativa, nas esferas administrativa, penal e civil. A alternativa A está errada, porque ignora o assédio moral posterior. A alternativa B está errada, porque ignora o assédio sexual inicial. A alternativa D está errada, porque o assédio sexual não exige contato físico. A chantagem verbal já configura o crime. A alternativa E está errada, porque a tipificação é específica. Assédio sexual é crime, e ambos são infrações disciplinares. Questões como essa são comuns em provas, pois testam sua capacidade de identificar a coexistência de condutas e aplicar corretamente os conceitos. Vamos recapitular os pontos-chave desta aula. Primeiro, o assédio moral consiste em humilhação repetitiva, intencional e prolongada no tempo, com o objetivo de desestabilizar a vítima. Exige 5 elementos: conduta abusiva, repetição, intencionalidade, relação de poder e dano. Segundo, o assédio sexual caracteriza-se por condutas de natureza sexual não desejadas, podendo ser por chantagem, quando há exigência de favores em troca de vantagens, ou por intimidação, quando se cria ambiente hostil. Terceiro, ambos violam a dignidade da pessoa humana e geram responsabilização nas esferas administrativa, com punições que vão de advertência à demissão. Penal, sendo o assédio sexual crime com pena de 1 a 10 anos, e civil, com direito à indenização por danos morais e materiais. Quarto, a prevenção e o combate exigem políticas institucionais claras, canais de denúncia seguros, proteção efetiva à vítima, capacitação de gestores e servidores e apuração rigorosa com punição exemplar. Quinto, é fundamental distinguir o assédio moral do exercício legítimo da gestão rigorosa. A gestão pode cobrar resultados, aplicar sanções previstas em lei e fazer críticas construtivas, desde que com proporcionalidade, razoabilidade e respeito à dignidade do servidor. O limite está na intenção e na forma. Gestão visa melhorar o trabalho. Assédio visa destruir a pessoa. Parabéns por chegar até aqui. Você agora domina os conceitos de assédio moral e assédio sexual no serviço público. Conhece os fundamentos legais, as consequências jurídicas e as medidas de prevenção e combate. Esse conhecimento é essencial não apenas para sua aprovação em concursos, mas também para sua atuação ética e responsável como servidor público. Para fixar ainda mais o conteúdo, pratique resolvendo questões de bancas diversas, como CESP, FGV, FCC e VUNESP. Cada banca tem seu estilo, e a prática é fundamental. Aprofunde-se também na legislação específica do concurso que você está prestando. Alguns editais trazem leis estaduais ou municipais sobre o tema. Nos próximos módulos, vamos explorar outros aspectos do Código de Conduta do Servidor Público, como conflito de interesses, uso de informações privilegiadas e conduta fora do ambiente de trabalho. A Cultive está com você em cada etapa da sua jornada rumo à aprovação. Continue estudando.
Continue acreditando no seu potencial. Até a próxima aula!